Namastê. Continuando o nosso tema aqui na parte 2 de Quem São os Old Ones, eu falava no vídeo passado sobre LAN como um portal para Yugot, né? Sendo Yugot um mundo da mitologia de Lovecraft, da mitologia na qual Lovecraft abordou os antigos e outras criaturas. Eles são popularmente chamados de os mitos de Cthulhu. Antes de continuar falando sobre Lovecraft, eu quero... talvez tenha muita gente pensando, cara, mas Lovecraft escreveu ficção. Vocês são doidos, já teve gente falando isso, vocês são malucos, vocês são doidos. Bom, desde Kenneth Grant, o trabalho de Lovecraft passou a ser usado magicamente. Passaram a ser feitas invocações aos antigos, os Old Ones. Pessoas afirmaram ter tido contato com essas entidades, e há pelo menos uma ordem, chamada Ordem Esotérica de Dagon, que pretende ser a continuação do culto dos antigos, dos Old Ones milenar, que aparece tanto na literatura de Lovecraft, como também em outros livros. O culto que Lovecraft descreve nas suas obras, embora ele não faça essa conexão, ele tem enormes semelhanças com cultos que são mencionados na Bíblia. No livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 3 do livro de Jó, Jó menciona aqueles que invocam o Leviatã e diz que eles são especialistas em amaldiçoar o dia. E aí ele faz várias citações a essas entidades. Numa outra parte desses vídeos eu vou falar sobre isso. Mas para o conhecimento mágico, um artista, ele é tanto um profissional, né, da arte, de algo não mágico, como ele pode vir a ser um mago espontâneo. Há uma longa tradição de conexão entre magia e arte. Inclusive, o último vídeo que eu vou gravar vai falar sobre isso, vai falar sobre magia e arte. Eu já tenho postado coisas nesse sentido, quando falei de Tolkien, de C.S. Lewis e também de Lovecraft. Eu vou ler uma parte de um texto aqui, chamado Três Artistas Malditos. É um texto famoso aí na internet, não é difícil de encontrar, falando sobre Alcyon Osman Spare, H.R. Giger, o Giger, né? O Giger que desenhou o Alien, e Rosalind Norton. No começo desse texto tem uma abordagem sobre a ligação entre a arte, principalmente a arte visionária, e a magia. Se a arte visionária brota dos íntimos refolhos assombrados da consciência, não nos surpreende que alguns artistas, não todos, também sejam magos. Sua arte se torna uma espécie de invocação, um chamado uterino, as energias arquetípicas, há presenças que povoam a imaginação. Para esses artistas, as imagens que conjuram provêm uma espécie de espiada às profundas e talvez mais ameaçadoras realidades, que se acotovelam além dos limites de nossa consciência conhecida. É mesmo mágico como artistas dessa estipe nos relembram de potencialidades visionárias que filtram através do psíquico, como ecos do grande vazio. Os três artistas que vamos tratar aqui são exemplos exponenciais desses gênios criativos e excêntricos. Artesãos visuais que, de alguma forma, conseguiram explorar essas realidades inomináveis, mantendo-se no contexto da cultura ocidental do século XX e, sobretudo, preservando a sua sanidade. No caso da Rosalind Norton, não. Ela não preservou a sanidade, morreu no sanatório, morreu louca, né? Os três podem ser considerados marginais ou alternativos, e somente um, o suíço H.R. Giger, conseguiu atrair a si a considerável notoriedade do establishment, além de ser o único ainda vivo. Agora já não mais, né? Já faleceu também. Alcyon Osman Spare morreu abandonado em Londres em 56, e Rosalind Norton, a bruxa de King Cross, deixou esta vida em um hospício de Sydney, Austrália, em 79. Mas o que especificamente nos desperta o interesse nesses três artistas? Penso que o trio consubstancia justamente o conceito de arte como magia e do artista como mago. Eles nos mostraram, através de suas imagens fantásticas, que o universo realmente é algo misterioso, milagroso e às vezes aterrorizante, e que a nossa consciência existe e transita em vários níveis. O artista mago é, pois, por definição, um avatar de diversos mundos paralelos.
Então ele trata aqui justamente do artista enquanto mago e da possibilidade de que a arte se torne numa prática mágica. Eu conheço muitas pessoas que têm prática mágica e muitas delas não têm nem fé em Deus ou deuses ou qualquer entidade. Mas desde a construção artística até aquilo que se objetiva com a arte, com o resultado da busca do artista, ela é uma busca mágica. Então, a partir daí, muitos acreditam que Lovecraft contactou entidades, ou outros pensam que ele deu início à egrégora, ou às formas psíquicas, essas entidades psíquicas que têm sido alimentadas ao longo dos anos. Importante destacar, eu falei há pouco de Cthulhu. Cthulhu, nos mitos de Lovecraft, não é um dos Old Ones, ele é um sacerdote deles. É um cara com figura, parece um polvo. O Davy Jones, de Piratas do Caribe, é uma figura de Cthulhu. Pouca gente sabe, mas o filme que fez muito sucesso aí, do livro do Stephen King, It, A Coisa, no filme não aparece, acho que nesse novo, não sei se aparece, mas no livro, A Coisa, o Pennywise, o palhaço, ele veio do espaço em tempos muito remotos. Também, uma entidade irmã desta, e com características muito próximas dos antigos, dos Old Ones, é a criatura que é combatida no livro O Apanhador de Sonhos. Inclusive, a história do Apanhador de Sonhos acontece na mesma cidade do Pennywise. Então, não sei se intencionalmente ou intencionalmente, se o Stephen King estava numa fase muito negra quando escreveu It. Ele era viciado em cocaína, o cara colocava algodões no nariz porque pingava sangue na máquina de escrever. A mulher dele cansou de achar ele desmaiado no vômito. Então, não sei se foi intencional, mas ou se ele contactou involuntariamente, mas ele também expressa essas entidades. Quem viu o filme Prometeu, que é uma espécie de prévia, de um prequel de Alien, com os designs do Giger, também vê isso. Essas entidades num passado muito longínquo da humanidade, dando inclusive, no caso de Prometeus, início à raça humana, criando a raça humana. Sobre esse criar da raça humana eu vou tentar explicar em breve. Então eu vou ler aqui para vocês, já que estamos falando de artistas como visionários, artistas como por meio da sua arte contactando essas dimensões que estão fora da nossa consciência ordinária, trazendo essa informação e muitas vezes abrindo portas para isso, como no caso de Lan no vídeo passado, um portal para Yuggoth, não só para que nós possamos ir para Yuggoth, mas para que as forças de Yuggoth venham ao nosso mundo. Como eu falei, a ligação do Muladhara com a Terra. Então nada mais justo que ir ao próprio Lovecraft. Este livro aqui é o chamado de Cthulhu e Outros Contos, chamado de Cthulhu e Outros Contos. Eu vou ler a página 113. Tem uma descrição dos antigos aqui. O personagem está encontrando com adoradores dos Old Ones. Disseram ser adoradores dos grandes anciões, que viveram eras antes do primeiro homem nascer e chegaram ao mundo ainda jovem vindos do céu, como Pennywise de It. Os anciões, que são os Old Ones, já haviam sucumbido no interior da terra e no fundo do mar. Mas seus corpos mortos haviam revelado segredos nos sonhos dos primeiros homens, que iniciaram um culto imortal. Era este culto que seguiam, e os prisioneiros afirmavam que sempre havia existido e sempre iria existir, escondido em longínquas regiões inóspitas e em lugares sombrios, por todo o mundo, até que o alto sacerdote Cthulhu, de sua casa sinistra na grandiosa cidade submersa de Hylie, caminhasse mais uma vez sobre a terra e voltasse a impor seu jugo. Um dia Cthulhu lançaria seu chamado, quando as estrelas estivessem alinhadas, e o seu culto secreto estaria sempre esperando para libertá-lo. Então você vê que a própria descrição do Lovecraft aqui é de que Cthulhu está adormecido, os antigos também estão, mas um dia quando as estrelas estivessem alinhadas, Cthulhu chamaria os seus adoradores e eles libertariam os Old Ones do sono no qual eles estão.
Eu vou ler de novo aqui um texto chamado Gnose Tifoniana em Foco, parte 3. Um comentário em A Gnose Tifoniana diz assim, já falando sobre o trabalho do Crowley, esse texto vai descrever, ele diz que Crowley e Lovecraft tiveram uma conexão psíquica. Inclusive ele menciona um dos contos do Lovecraft, chamado A Besta na Caverna. Ele comenta isso numa das notas, que o conto do Lovecraft, A Besta na Caverna, foi escrito no mesmo ano, praticamente na mesma época em que Crowley recebeu o livro da lei. E diz que havia uma conexão psíquica entre eles, faz algumas menções nas obras de Crowley que remontam aos Old Ones. E aí ele comenta numa parte, ele diz, já no Liber Cords Sint Serpente, que é um livro sagrado de Telemann, nós encontramos a expansão desse tema começando pelo terremoto, se estendendo ao abismo da grande profundeza, a estrela da morte, o matador das profundezas, a figura fulminante do mal. Uma criatura pútrida com tentáculos. Essa criatura é o mensageiro dos deuses, e Cthulhu de fato não é apenas um deus, mas um sacerdote dos poderosos antigos, que retornarão quando as estrelas estiverem alinhadas. Um olhar à máxima do Al, né? O Al é o livro da lei, todo homem e toda mulher é uma estrela, pode ser uma decodificação da frase de Lovecraft, quando as estrelas estiverem alinhadas. Isso pode implicar que quando os seguidores de Telemann, as estrelas, forem poderosos ou numerosos o suficiente, os poderosos antigos retornarão. Estou fazendo questão de citar esse texto, porque é uma interpretação de um livro de Lovecraft. Eu fiz interpretações, como eu disse, eu me baseei apenas na literatura disponível. Eu não falei nem das minhas experiências. E muita gente riu, muita gente zombou, muita gente achou engraçado, mas isso é real. E eu gostaria que você que está assistindo entendesse que tem gente vivendo para isso, que acredita piamente nisso, que faz rituais, invocações para que os Old Ones penetrem nossa consciência e nosso mundo. Essa historinha de que o cara pratica Telemann para o bem-estar dele apenas, para que ele evolua, isso é conversa fiada. Isso é historinha. O cara entende muito bem que ele está estabelecendo um novo Aion. Eu discuti com pessoas não ligadas a este fráter em específico que escreveu esse texto, mas que defenderam coisas exatamente as mesmas, ou com algumas diferenças. Mas não é um culto individual, como se diz. As estrelas alinhadas libertarão Cthulhu, ou seja, os telemitas, poderosos ou numerosos, para trazer os antigos. E o que Lovecraft, que é o grande profeta da história, fala sobre a vinda dos antigos? Primeiro ele explica em que estado os Old Ones estão. Página 114. Os anciões, prosseguiu Castro, não eram feitos de carne e osso. Eles tinham forma. Não era o que provava aquela imagem em forma de estrela. Essa coisa da imagem em forma de estrela é uma imagem que eles encontram entre esses adoradores, mas sobre isso eu vou falar nos meus textos, tá? Até mesmo na prática mágica desses caras, essa imagem em forma de estrela aparece. Mas essa forma não era constituída de matéria. Quando as estrelas estavam alinhadas, eles podiam viajar ao mundo através dos céus, mas quando as estrelas estavam desalinhadas, eles não conseguiam viver. Muito simples. O pessoal fala assim, eles existem, eles não existem. Pela literatura de Lovecraft, quando as estrelas não estão alinhadas, eles estão no estado de inexistência. Então você diz, não acredito nos antigos, eles não existem. Eles vão existir. Eles não existiam mesmo, eles vão existir porque as estrelas estão se alinhando. Mas ainda que não vivessem, eles não morreriam jamais. Todos jaziam em casa de pedra na grande cidade Hylie, preservada graças aos feitiços do poderoso Cthulhu, enquanto esperavam o dia da ressurreição gloriosa, quando as estrelas e a terra mais uma vez estivessem prontas. Mas ao mesmo tempo, alguma força externa deveria ajudá-los a libertar seus corpos. Quer dizer, eles não têm força para se libertar, eles são de uma força externa. Donald Tyson, nos seus livros, defende a mesma coisa. Muita gente veio aqui na página para dizer, porque o Donald Tyson é muito teórico da conspiração. Cara, mas se você lê Kenneth Grant, você lê os textos desses caras, o Donald Tyson apenas fez o que eu fiz. Ele olhou para as informações e disse, cara, os caras estão fazendo isso. E ele diz isso no Magia Enochiana para Iniciantes, que os anjos enoquianos, ou que os demônios de Coronzon não podem entrar na nossa consciência sem nossa permissão.
Ele até diz que acredita que a magia enoquiana foi dada para iniciar o que ele chama de o trabalho do apocalipse. Uma invasão generalizada das consciências humanas para nos enlouquecer, nos tornar monstros e nos destruir. E na minha opinião, em um dado momento, trazer literalmente, os Old Ones para dentro do nosso mundo, para dentro da nossa realidade física e espacial. Os feitiços que os preservaram ao mesmo tempo impediam-nos de fazer o gesto inicial. E eles só conseguiam ficar acordados no escuro e pensar, enquanto incontáveis milhões de anos passavam. Sabiam de tudo o que acontecia no universo, pois a língua deles era o pensamento telepático. Naquele exato instante, eles estavam falando em seus túmulos. Quando, passadas eras infinitas, surgiram os primeiros homens, os grandes antigos, ou os Old Ones, falaram com os mais sensatos dentre eles através de sonhos. O Lovecraft mesmo diz que sonhava com essas figuras, sonhava com essas histórias. E eu mesmo já tive contato com artistas que têm essas experiências também nos sonhos. Todo mundo sabe que treinamento mágico inclui o controle do sonho, desenvolver sonho lúcido. Todo mundo que pratica Telema ou pratica alguma corrente sabe disso. Sabe a importância dos sonhos, sabe a importância dos sonhos dentro do xamanismo. Então isso aqui, Lovecraft não acreditava nessas coisas. Ou pelo menos negava com todas as forças, talvez porque tivesse medo. Mas isso não muda o fato de que a linguagem está conectada com tradições antigas e com a magia. Pois só assim, através dos sonhos, pois só assim a sua língua poderia alcançar o mundo carnal dos mamíferos. Talvez alguma coisa a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona. Então, sussurrou Castro, os primeiros homens formaram o culto aos pequenos ídolos que os Old Ones haviam lhes mostrado. Os ídolos trazidos em épocas imemoriais das estrelas sombrias. O culto não morreria enquanto as estrelas não se alinhassem uma vez mais, e os sacerdotes retirariam o grande Cthulhu de seu túmulo para restituí-lo a seus súditos e dar continuidade a seu legado sobre a Terra. Seria fácil identificar o momento oportuno, quer dizer, como que o culto de Cthulhu e dos Old Ones saberia que o momento chegou para invocá-lo. Aí ele vai descrever. Como seria fácil. Pois então a humanidade estaria como os Old Ones, livre e descontrolada. E além do bem e do mal, com todas as leis e tábuas deixadas de lado, e todos os homens gritando e matando e rejubilando-se em êxtase. É nossa era. A descrição de nossa era. Se você olhar apenas para esse texto de Lovecraft, você já tem um profeta falando, como você encontra, por exemplo, na literatura do Isaac Asimov, Philip K. Dick, um profeta falando. Então os Old Ones haveriam de ensinar novas formas. Para que eles devem vir? De gritar e matar e rejubilar-se em êxtase. E toda a terra explodiria em um holocausto de arrebatamento e liberdade. Você fala, não, mas os caras não querem isso. Querem sim, se você... eu falei disso em vídeos antigos sobre a maravilhosa era de esquizofrenia e infantilidade. E na primeira parte da Gnose Tifoniana, falando sobre a vida de James Cameron, da esposa de Jack Parsons, fala sobre ela, e ela contando as suas experiências e as visões que tinha, a descrição é de algo terrível que viria sobre o mundo. O próprio Jack Parsons, que eu mencionei nos vídeos anteriores, e que também mencionei na minha postagem sobre LAN, ele não esperava um mundo equilibrado. Eu postei um texto em que o próprio Crowley fala sobre isso. Que ele queria estupro, assassinato, morte, que ele queria qualquer coisa desde que ela fosse forte. Então, não é tão impossível. Bom, eu vou terminar esse vídeo voltando a Yuggoth, LAN é um portal para Yuggoth, um portal para os Old Ones. Eu falei no vídeo passado, recite o mantra, o yantra foi totalmente substituído, com forte aspiração a Yuggoth. E aí eu li Um Sussurro nas Trevas, eu vou continuar lendo a descrição sobre este lugar, este planeta. Os poucos humanos que viajaram ou contemplaram o planeta descreveram a existência de imensas cidades subterrâneas
construídas com rocha negra. Quem assistiu o filme Prometheus é uma descrição incrível, é muito semelhante. Cujo principal marco são colossais torres sem janelas. Aí aqui eu sou obrigado a mencionar rapidamente uma experiência minha. Eu mesmo tive a experiência visionária com esse lugar e com essas colossais torres sem janelas e com um relógio numa das torres que marcava o tempo da invasão final dos Old Ones à Terra. Tá? Mais sobre isso eu falo com o tempo. Vocês queriam experiências? Aí pronto, falei. Essas cidades se estendem pelas entranhas de Plutão, aqui ele está relacionando Yuggoth com Plutão, quilômetros abaixo da superfície. Embora habitados pelos Mi-Go, daqui a pouco eu vou falar sobre essas criaturas, esses túneis não possuem características arquitetônicas condizentes com as típicas construções dessa raça, o que leva a crer que os fungos não são a primeira espécie alienígena a habitar Yuggoth. Os fungos, esses Mi-Go que habitam Yuggoth, são essas criaturas aqui. Isso aqui é uma descrição delas. Tá? Inclusive, esse aqui parece asa, mas a descrição é uma membrana. E a cabeça é justamente é um fungo. É a cabeça de um fungo. Parece uma mosca gigante. Né? Esses são os Mi-Go. Na literatura de Lovecraft, inclusive em Um Sussurro nas Trevas, ele diz que eles adoram Nyarlathotep, que eu falei que é Crowley. Que eu descrevi num dos meus textos que Nyarlathotep é Crowley, é uma das faces, o deus de mil faces, de muitas faces, que é o mensageiro dos Old Ones, e também Shub-Niggurath. Eles aparecem adorando esses Old Ones. Pirâmides de pedra esverdeada construídas lado a lado podem ser encontradas no polo sul de Yuggoth. Os Mi-Go tomam cuidado para manter essa área desabitada. Então a forte aspiração é para este lugar aqui, tá? Você está lá invocando Lan e aspirando o encontro com os Old Ones e com este lugar sombrio e terrível. As cidades dos Mi-Go se multiplicam nas entranhas de Yuggoth. Elas se espalham por uma extensão de quilômetros, conectados por túneis e câmaras, obedecendo rígidos padrões geométricos. As construções utilizam a rocha local, resina orgânica e metal alienígena importado de outros planetas ou dimensões. Grandiosas refinarias operam no coração de Yuggoth, processando Tokol e outros minérios trazidos de colônias distantes, inclusive da Terra. Para quem se lembra do vídeo em que eu falei dos Kalas, né? Que a própria Terra produz energia e que eles coletam essa energia através dos corpos humanos. Piscinas e tanques. Ele fala da chaminés lançando fumaça escura, poeira ferruginosa. Piscinas e tanques cheios de detritos industriais, restos de fibras, compostos químicos e matéria orgânica ocupam áreas que se assemelham a desmanches e depósitos de lixo. Não se sabe qual o propósito da ativa prospecção realizada, mas é possível que os Mi-Go refinem os raros minérios extraídos para a construção de máquinas e portais que permitem a eles se aventurar em outras realidades. No conto do Lovecraft ele descreve justamente isso, que eles têm a habilidade de capturar a mente humana, e muitas vezes isso acontece fora da vontade das pessoas. Você pode pensar em todos os casos de sequestros, de abduções que a gente tem visto desde Roswell, desde os trabalhos de Crowley, desde as operações de Babylon, da operação de Babylon de Jack Parsons. O próprio Kenneth Grant faz essa conexão. Que eles são retirados e a mente deles é colocada num outro aparelho, uma espécie de mente reserva, e eles podem ver, ouvir e enxergar tudo. Você pode, sei lá, imaginar que é a mente da pessoa, que é o corpo astral da pessoa, mas o fato é que, para essas entidades, tecnologia e magia são uma coisa só. Para nós que somos bobinhos é que não, né? Ele comenta aqui sobre que as cidades têm aspecto bizarro, né, e parecem labirintos, que os laboratórios são templos religiosos e academias, isso que eu acabei de falar, né, de magia e ciência. As estruturas usadas como moradia pelos Mi-Go têm formato semelhante a favos de colmeia hexagonais, construídos a partir de uma matéria-prima, empregando resina moldada e polímeros plásticos.
Tudo é recoberto por um muco orgânico sanitário que escorre das paredes, delícia, né? Em profusão. Um odor séptico reminiscente de cânfora pode ser sentido em todo canto. As habitações são claustrofóbicas, úmidas e frias. O trabalho do Geiger descreve isso. Todos os desenhos dele são claustrofóbicos, dão aquela impressão de umidade e frieza. Mas dentro das especificações, eu estou gago hoje, tá gente? Mas é algum problema mental, né? Tranquilo. Desejadas para sustentar os Migo. As moradias dos Migos são idênticas, não havendo aparente diferenciação ou estratos de sociedade. Cada indivíduo tem o seu lugar e sua função pré-definida. Nasce, vive e morre dentro do nicho no qual está inserido. Quem se lembra do meu texto sobre o Liber Librae Praenumbra, viu a descrição ali de uma colmeia. Veja que eles são descritos como uma colmeia, com lugares já pré-definidos. E eu disse que a iniciação de muitas pessoas é tornar-se parte dessa colmeia. É tornar-se elemento dentro dessa colmeia, e por isso eles ambicionam pelo portal LAN e o GOT, e também a transformação do nosso próprio planeta nisso. Os portais são de extrema importância para os Migo, pois eles ligam a base às colônias espalhadas pelo sistema solar e além. Em Yugot existem dezenas de portais, quer dizer, LAN para nós é uma porta, mas ele é um terminal, né? Ele está conectado em outro lugar. Inclusive, a própria descrição de LAN como um contínuo que conecta todos os espaços e épocas é a descrição de Yog-Sothoth, um dos Old Ones. Ele é descrito dessa forma, exatamente dessa maneira, como uma encruzilhada que conecta pontos no espaço e no tempo, e Kenneth Grant associou Yog-Sothoth à árvore da morte da magia clifótica. Existem dezenas de portais, ou seja, vários lãs, né? Várias portas por onde se entra e sai, que tornam imediato uma viagem que através do espaço levaria séculos. Os grandes portais metálicos cobertos, essa coisa do portal metálico, as próprias visões com lã têm essas descrições de sons metálicos, de luzes que parecem artificiais. Cobertos de glifos numéricos e algoritmos indecifráveis, funcionam com base em cálculos de hipermatemática que possibilitam dobrar o espaço viajando enormes distâncias em questões de segundos. Também é dito que esses Migo, essas lindas criaturas aqui que habitam Yugot e lá adoram Nyarlathotep, voam com estas asas pelo éter. Para quem tem habituado aí, já leu ou até já praticou a magia de Aleister Crowley e Liber 418, sabe muito bem o que é o éter ou a caixa, né, as camadas não físicas que nos cercam. Bom, gente, eu vou dar uma pausa. Vamos para nosso terceiro vídeo, onde eu vou mostrar um pouco mais sobre os Old Ones e vou entrar mais profundamente no que eles realmente são. Namastê.